Recentemente saiu na mídia uma notícia sobre a maior descoberta já feita no pré-sal, feita pela petroleira BP, a British Petroleum, a antiga Anglo-Persian, Anglo-Iranian. Então, vamos descobrir o que aconteceu, que descoberta é essa no pré-sal da Bacia de Santos, que essa empresa inglesa fez aqui no Brasil. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Vem comigo. A petroleira britânica BP diz que fez no pré-sal brasileiro sua maior descoberta de petróleo e gás em 25 anos. O reservatório foi encontrado na Bacia de Santos e ainda está em avaliação, mas é desafiador pelo elevado teor de gás carbônico. Para especialistas, as primeiras informações divulgadas são promissoras e podem reacender o interesse das petroleiras pela região do pré-sal, onde estão as maiores reservas de petróleo em águas ultraprofundas do Brasil. Segundo a BP, Então, né, gente? Descoberta aí no pré-sal, muita gente achando que o pré-sal já tinha dado o que tinha para dar, como se não tivesse mais descoberta a ser feita ali, mas ainda existem algumas áreas, né? Inclusive, fizemos um vídeo aqui no canal sobre o que seria o último campo gigante de petróleo do pré-sal, que a Equinor está lá fazendo a exploração. E aqui vem um detalhe relevante, né? Muitas chamadas para esses vídeos estão dizendo a maior descoberta no pré-sal, sendo que é a maior descoberta feita pela BP no Brasil, né? Falam, maior descoberta de campo de petróleo no Brasil. É a maior descoberta feita pela BP no Brasil, entendeu? E a BP não é uma empresa que tem muitas coisas no Brasil. Eles têm aí algumas descobertas, né? Algumas participações, mas eles não são uma das empresas mais expressivas no Brasil, nem tampouco no pré-sal. reservatório encontrado no bloco Bumerangue, a 404 quilômetros do litoral do Rio de Janeiro, é de alta qualidade. Tem mais de 300 quilômetros quadrados e uma coluna de óleo de 500 metros. Vamos falar. É que é uma coisa que é importante ver, né? O que tem 300 quilômetros quadrados? 300 quilômetros quadrados tem o bloco Bumerangue, ou seja, o bloco que eles adquiriram o direito de fazer exploração, e dentro do bloco pode haver reservatório, e normalmente a menor parte do bloco tem reservatório. Quando a empresa descobre e delimita o reservatório, ela pega o reservatório, pede para a ANP para transformar num campo, declara comercialidade e devolve o resto do bloco. Não quer dizer que nos 300 quilômetros quadrados de extensão vai ter petróleo. E aqui essa questão da coluna de óleo, né? Uma coluna de óleo de 500 metros é uma coluna de óleo muito expressiva, ou seja, imagina 500 metros de rocha e toda ela tem óleo dentro. O que não quer dizer que você consegue tirar esse óleo dali de dentro, mas tem óleo. Saber se esse óleo vai sair dali de dentro é um outro estudo, é uma outra etapa. Realmente, os reservatórios do pré-sal são conhecidos por ter colunas de hidrocarbonetos muito extensas, muito grandes. Isso realmente. E 500 metros é bastante coisa. Então, agora tem que ver, né, a avaliação desse reservatório para constatar se todos esses 500 metros são produzíveis, digamos assim. Com Roberto Ardengue, ele é presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Bem-vindo, Roberto. Boa tarde. Qual que é a importância, então, dessa descoberta? Sim, boa tarde. Um prazer estar com vocês aí, Sakamoto e Diego. Se Deus não é brasileiro, passou um bom tempo aqui no Brasil, porque vocês vejam que o pré-sal continua confirmando que é um grande reservatório de petróleo. Agora nós estamos falando de uma nova descoberta numa região, assim, nas franjas do pré-sal, né? Onde a BP, que é uma grande empresa internacional, empresa que tem mais de 50 anos de atuação no Brasil. Essa franja do pré-sal, né, pessoal, é aquelas áreas à margem da picanha do pré-sal ou da baleia do pré-sal, onde a Petrobras está atuando e teve
ali algumas descobertas não muito favoráveis, descobertas com altíssimo teor de dióxido de carbono e até mesmo reservatórios completamente cheios de dióxido de carbono. Além também de falsos alvos exploratórios que se revelaram não como montes carbonáticos, mas sim como montes vulcânicos, né? A Equinor também está atuando aí, tem esse bloco que eles adquiriram, que vai ter a exploração, que eles estão apostando muito, que a gente fez aqui um vídeo muito legal no canal falando sobre esse, talvez o último campo gigante do pré-sal, e a BP agora com essa descoberta. Então, eles estão ali no extremo ali do pré-sal, tentando descobrir o que pode existir ainda desses campos dessa província gigante brasileira. Fez uma descoberta relevante, essa descoberta ainda precisa ser avaliada, então a gente tem que ter uma certa cautela, né, nesse momento, para esperar todo agora o trabalho de levantamento do tamanho do reservatório, em condições ele está, como é que está a pressão, como é que está a porosidade, mas é muito positivo. O Brasil precisa descobrir novas reservas de petróleo, nós temos que fazer a reposição das reservas dos campos que hoje produzem o petróleo do Brasil, que é a Bacia de Campos e a Bacia de Santos, e essa é uma notícia bem positiva. Assim. Então, pessoal, essa questão de que nós temos que fazer a reposição de reservas, porque o petróleo do pré-sal vai começar a declinar a partir de 2030, isso é controverso, sabe por quê? Porque as empresas de fora que vêm produzir petróleo aqui no Brasil, elas exportam esse petróleo bruto lá para fora, a maior parte, tá? Não sei dizer quanto, eu não tenho acesso aos dados de quanto, mas a ANP tem. A maioria dessas plataformas de outras empresas chega um navio petroleiro, encosta na plataforma, pega o petróleo e vai direto para os Estados Unidos, direto para a Europa, direto para o Japão, direto para a Índia. Esse petróleo não vem para o Brasil. Então, quando a gente fala que a partir de 2030 o Brasil corre risco de ter que importar petróleo, você pensa, e se o petróleo que o Brasil está exportando agora não fosse embora para a Europa, não fosse embora para o Japão, para a Índia, se esse petróleo ficasse aqui guardado para que o Brasil pudesse usar, por que a gente tem que explorar o pré-sal todo agora? Por que tem que ter essa pressa de produzir o pré-sal todo o mais rápido possível? Por quê? Se a gente sabe que depois vai faltar. Por que essas empresas, a Equinor, a BP, a Shell, quando elas vêm explorar petróleo no Brasil, por que elas não investem no refino aqui? Será que o interesse delas é meramente comercial? Se fosse comercial meramente, elas têm um mercado consumidor grande aqui. Não, o interesse delas é nacional estratégico. A Shell manda petróleo para a Inglaterra e para a Holanda. A Total manda petróleo para a França. Exatamente. A BP manda petróleo para a Inglaterra. Mesmo que seja menos lucrativo do que comercializar aqui no Brasil, porque já está aqui pertinho. Porque essas empresas, então, porque o Brasil, então, não tem uma lei que diz que para fazer produção de petróleo no Brasil, você também tem que fazer refino. Não precisa fazer tudo. Pode mandar um pouco lá para o seu país, pode mandar lucros para o seu país, mas tem que investir no refino aqui no Brasil, tem que abastecer o mercado brasileiro. E é por isso que tem que ter a Petrobras, porque só a Petrobras está preocupada com isso. Isso que o Roberto Ardengui falou aqui, só a Petrobras está preocupada. Essas outras empresas não estão preocupadas. A BP não está preocupada. E aí, depois, quando vai chegar 2030, vai cair a responsabilidade para quem de descobrir mais petróleo? Para a Petrobras. Enquanto essas outras empresas que vêm aqui, quando descobrem, mandam o petróleo todo para fora. Então já passou da hora de rever as leis no Brasil com relação a isso. As leis de petróleo no Brasil são frouxas, tá? Não se paga imposto para remeter os lucros dessa atividade para fora, não se paga imposto para exportar esse petróleo para fora. Por que não tem imposto? Tem que ter imposto, bota aí 10%, 12%, 15%. Mandar petróleo para fora tem que ser caro, tem que ser desvantagem. A vantagem tem que ser abastecer o mercado brasileiro. Senão fica só nas costas da Petrobras. Quando faltar, a culpa vai ser da Petrobras. Não vai ser dessas empresas que vieram aqui, descobriram, exportaram tudo para a Europa e depois foram embora.
Oi, Roberto, boa tarde, obrigado aqui pela presença no All News, né? A gente tem conversado, eu estou conversando com alguns especialistas, né? Que também, pessoal, todo mundo ressalta a importância e o tamanho do campo, né? Que pode vir a ser explorado comercialmente. Ainda não é um campo, tá, gente? Foi um poço perfurado nesse bloco bumerangue. Para virar campo de petróleo, tem que ser furado outros poços, tem que ter vários estudos do reservatório, tá? Isso não é um campo de petróleo. Só que eu queria fazer um questionamento a respeito da... O pessoal falou, olha, mas tem toda a questão com relação a uma análise, ainda mais num momento como esse, de preocupação ambiental, com relação ao teor de dióxido de carbono no gás associado na reserva, né, que é uma variável crítica para se definir se a produção é possível, se vale a pena, etc. e tal. Como é que está isso? Você já tem informações sobre isso, sobre o teor de CO2, para saber, inclusive, a respeito da viabilidade financeira do campo, não? Não, ainda não, Sakamoto. A gente sabe que tem a presença de CO2. O CO2 ele é bastante presente no pré-sal. Existem algumas descobertas do pré-sal onde há presença de CO2, né? Mas em alguns casos essa presença de CO2 ele não é o impeditivo. Por quê? Porque na tecnologia que o Brasil usa e que é inclusive determinada pelo órgão regulador, que é a ANP, esse CO2 ele é devolvido. Ele é um programa de captura que a gente chama de CCS, né? Carbon Capture and Storage, né? Então, o CO2 retorna ao reservatório e não vem para a atmosfera, não causando esse efeito estufa inicial que é preocupante. Então, o Brasil já detém essa tecnologia. A maioria das reservas hoje produzidas no pré-sal, o pré-sal hoje produz cerca de 3,5 milhões de barris e a absoluta maioria dessa produção se faz com essa tecnologia de reinjeção do CO2. Hoje o Brasil tem o maior programa de captura e reinjeção de CO2 do mundo, né? 25% do CO2 reinjetado no mundo em 2024 veio do Brasil. Então, isso é muito importante, Sakamoto, porque a diminuição do teor de CO2 por barril produzido é um elemento de valor para o petróleo. A tendência no futuro vai ser procurar petróleos que tenham essa característica. Além, claro, de ser um petróleo mais leve, um petróleo com baixo teor de enxofre, também a quantidade de CO2 por barril produzido é um elemento importantíssimo e o Brasil, felizmente, está bem posicionado nesse aspecto. Gente, é importante frisar aqui que tudo isso aqui que o Roberto falou, que o Brasil faz porque a Petrobras faz. Esses 25% é a Petrobras que faz. O maior programa de CCUS, de Carbon Capture, Usage and Storage, é da Petrobras, o maior programa do mundo. A Petrobras é pioneira no mundo, ela é a que mais faz isso no mundo, ela é a que melhor domina essa tecnologia no mundo. E o maior projeto do mundo hoje de captura de carbono em projetos de petróleo é da Petrobras. Então, quando ele fala que o Brasil faz porque a Petrobras faz. Aqui no YouTube. Vou aproveitar para perguntar para o Roberto, porque vi uma entrevista na Folha de São Paulo do Zalan, que é um consultor, né, na área de petróleo, e ele fala que as expectativas melhoram para dois blocos que ficam ali pertinho, né, o Tupinambá e o Puri, né? Então, quer dizer, isso pode ser um bom prognóstico. Sim, é um bom prognóstico. A área ali em volta é o que a gente chama na geologia de um trend, né, de uma tendência. Quando você tem uma descoberta, é claro que os blocos que estão localizados ali em volta, eles ficam interessantes, porque se tem petróleo num bloco, por que não vai ter no outro? Então, isso aumenta, claro, o interesse não só por esses blocos, mas também é importante que se diga por um leilão que a ANP vai realizar agora em outubro, né? Esse leilão vão ser oferecidos 12 novos blocos no pré-sal. Então, pode ser que também haja um maior interesse e o governo possa até arrecadar mais como bônus de assinatura, já que a área está valorizada. Então, como eu disse, é uma notícia muito positiva. Se Deus não é brasileiro, passou um bom tempo no Brasil. É verdade.
Roberto, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Roberto, tem mais uma pergunta, Sakamoto? Posso encerrar? Uma coisa bem rápida. Diga lá. O senhor acha que com a descoberta dessa nova, dessa nova jazida, a pressão, porque assim, existe muita pressão hoje para iniciar a exploração da margem equatorial, né? Você acha que com a descoberta dessa nova jazida a pressão reduz para a exploração da margem equatorial, ou o tempo ainda de pesquisa sobre essa nova pode ser tanto tempo que uma coisa não compensa a outra? Já vou até dar uma adiantada aqui na pergunta do Sakamoto. Essa pressão para a margem equatorial, em parte, ela é por causa dessa previsão, possibilidade do começo do decaimento das reservas do pré-sal a partir de 2030. Lembrando que tem os últimos navios FPSO, as últimas plataformas previstas para a produção no pré-sal, serão instaladas em 2030. Em 2030 ainda vai estar crescendo a produção, mas a partir dali tem a perspectiva de que comece a cair. Então existe essa pressão de que o Brasil vai precisar de mais petróleo, o Brasil vai precisar de importar petróleo, e aí eu volto naquela questão. Precisa de importar petróleo, sendo que nós estamos exportando petróleo agora? A Petrobras também exporta petróleo, mas a Petrobras abastece o mercado nacional. Essas outras empresas, elas praticamente não ligam para abastecer o mercado brasileiro. Elas estão mandando para os seus mercados lá na Europa, nos Estados Unidos. Então, a pressão pela margem equatorial vai diminuir? Não, porque o petróleo que a BP vai produzir aqui, muito dificilmente vai parar numa refinaria brasileira. Então, vai continuar existindo essa pressão para que a Petrobras descubra mais coisas, porque a Petrobras é que está preocupada em abastecer o mercado brasileiro. Então, ou a gente deixa ainda mais na mão da Petrobras, e volta a ter um controle ainda maior estatal desse setor, ou a gente bota leis que fazem com que essas empresas tenham que ter um compromisso maior aqui com o Brasil. Vamos ver a resposta do Roberto. Sakamoto, o Brasil precisa continuar sua atividade exploratória. Existe um estudo da empresa de planejamento energético mostrando que, se nós não descobrirmos quantidades relevantes de petróleo até 2033, 2035 e começarmos a produzir nessas reservas, o Brasil vira de exportador, nós somos hoje o 9º maior exportador de petróleo, para importador de petróleo, porque a gente ainda vai continuar consumindo petróleo, o petróleo vai ser relevante para a petroquímica. Então, por que a gente não exporta menos agora? Para a gente ter reservas estratégicas por mais tempo. Por quê? Por exemplo, para a produção de fertilizantes, né, a ureia e a amônia, que o Brasil tanto precisa para o seu setor agrícola, praticamente toda a ureia e a amônia do mundo são feitas a partir do gás natural. Então, esses produtos eles vão continuar sendo muito demandados, né, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, e o Brasil pode se posicionar como um importante ator, tendo aí segurança energética e também podendo exportar esse produto, inclusive com esse baixo grau de emissão de CO2, para os mercados mundiais. O objetivo, Sakamoto, é que, se nós temos esse produto, que é um produto premium, um produto de boa aceitação no mercado internacional, que a última gota de petróleo consumida no mundo venha do Brasil. Certo, encerramos aqui a nossa conversa com Roberto Ardenghy, que é presidente do IBP. E é isso, pessoal. Interessante a entrevista com o Roberto aí. O Roberto, ele é um representante do IBP, que não é um instituto que representa só as empresas privadas, né? A Petrobras faz parte aí do IBP, mas ele traz muito a visão do mercado. Então, a visão do mercado é essa. Então, eu trago aqui um contraponto para vocês do que também não trago a visão da Petrobras, tá? Nem do governo, que não faço parte. Né? Se o governo quiser me contratar, me dar um salário de consultor aí, vai que não. Mas a minha visão aqui é de cidadão, de nacionalista e de especialista, porque eu trabalho na área há muitos anos. Inclusive, eu trabalho com essa questão de avaliação de reservatórios. Então, vamos só pontuar aqui. Por que que isso ainda não é uma descoberta, ainda não é um campo de petróleo? Furou o poço. Então, nesse momento que furou o poço, se extraem dados do poço, né? São dados, a maior parte desses dados hoje em dia são dados indiretos,
São dados que nós chamamos de perfis de eletrofaces, são dados de perfis petrofísicos, ou seja, nós estudamos as características físicas das rochas. Então, nós passamos diversos sensores durante a perfuração e também fazemos uma perfilagem após a perfuração. E esses sensores fazem detecção de raios gama, detecção de nêutrons, nós fazemos ressonância magnética, nós fazemos ali detecção sônica, eletroresistividade. Então, nós passamos um monte de sensores ali, adquirimos as propriedades físicas da rocha e dos fluidos contidos nas rochas, e a partir disso nós conseguimos fazer vários cálculos ali, dizer quanto tem de argilosidade naquele reservatório, quanto é a porosidade naquele reservatório, ou seja, quanto tem de buraquinhos naquela rocha, que podem estar ou não preenchidos com hidrocarbonetos. Nós verificamos a quantidade de fluido que tem naquela rocha, qual o tipo de fluido que tem naquela rocha. É água salgada, é gás, é óleo pesado, óleo leve, é condensado. Nós conseguimos dizer qual é a permeabilidade, ou seja, qual a capacidade daquele fluido passar pelos poros conectados daquela rocha, ou seja, qual a qualidade dessa rocha para produzir. Então, esse todo o trabalho aqui feito pelo petrofísico, que é o geólogo que estuda essas propriedades físicas da rocha. Aí tem os estudos dos engenheiros que vão fazer os testes de formação, testes de pressão, testes de produtividade. Então, o engenheiro, eles vão descer ferramentas que vai isolar um trecho do poço, e essa ferramenta encosta na parede do poço, isso vai fazer em diversos pontos, e ela despressuriza e abre. Né? Se não puxar líquido nenhum, fluido nenhum, reservatório fechado. Se puxar um fluido, que fluido é esse que puxou? É água? É óleo? É gás? Puxou fácil? Foi difícil de puxar? Estava muito viscoso? Pouco viscoso? Que quantidade que saiu? Pega essas amostras, manda para o laboratório. Que fluido é esse? Qual a qualidade desse fluido? E aí eles fazem ali testes ali também para ver a pressão no reservatório como um todo, bem amplo, longe do poço. Eles conseguem fazer esses cálculos. Então, a partir desses cálculos, vai se dizer se tem hidrocarboneto, qual hidrocarboneto que é, qual a espessura desse reservatório que está com hidrocarboneto, qual a capacidade de produzir esse hidrocarboneto, ele vai sair dali, ele vai sair fácil, ele vai precisar de métodos para sair dali, ou não é comercial, vamos abandonar, isso vai ser muito difícil de tirar dali. Só depois disso, e de fazer isso com alguns poços, pelo menos 2, 3, talvez 4 poços, é que vai ser delimitado realmente a jazida, o campo de petróleo. Aí se eu tenho a porosidade, a permeabilidade, o tipo de petróleo ou de gás que tem ali, eu faço um mapeamento da área na sísmica, aí eu propago esses dados e digo exatamente quanto de petróleo tem ali dentro. Isso se chama volume in place. Isso ainda não é reserva. Volume in place é o cálculo que os geólogos, geofísicos e engenheiros fazem para dizer quanto de petróleo tem naquela rocha. A partir disso, que você tem o VoIP, o volume in place, aí você vai partir para soluções tecnológicas de produção para você descobrir quanto você vai produzir ali. E aí, quando você disser daquele volume in place, que percentual você consegue tirar de lá de dentro e em quanto tempo, aí você tem a sua reserva. Quando você chega nesse cálculo, você vai na ANP e pede para declarar comercialidade. Fala, eu tenho tanto de volume de óleo in place, tanto é reserva provada, eu vou tirar de lá de dentro, estou entregando aqui um plano de produção, ANP, vou declarar comercialidade. Agora sim é um campo de petróleo. Então vamos aguardar aí, e esse estudo da British Petroleum ainda vai durar alguns anos, possivelmente eles vão furar mais 1 ou 2 poços, vai ter muita coisa para a gente saber ainda dessa descoberta, vamos acompanhar, tomara que seja uma grande descoberta aqui para o Brasil, e tomara que a BP não mande tudo para a Inglaterra, né? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Submergir.